Olá, benditos! No capítulo passado, nós vimos uma advertência severa sobre as consequências de se afastar de Deus e um chamado compassivo ao arrependimento. E no capítulo de hoje, nós temos mais uma advertência, desta vez sobre a soberania de Deus, que nos leva a examinar nossas vidas, evitar o orgulho e a idolatria e procurar andar na luz do Senhor. Vamos conferir? Este capítulo começa mostrando a revelação dada por Deus a Isaías em algum tipo de visão. É uma profecia específica para a nação do Reino do Sul, Judá, e para sua capital, Jerusalém. O termo últimos dias se refere ao tempo do Messias, quando Jesus reinará sobre a terra. Em termos gerais, fala de um tempo que em teologia nós chamamos de milênio, um termo que não aparece na Bíblia e que se refere ao reinado de 1000 anos de Jesus nesta terra. Nesse período, o templo dos judeus será reconstruído e Jerusalém será o centro do governo de Jesus Cristo, o Messias. Todas as nações irão se dirigir para lá e os cidadãos da terra reconhecerão e se submeterão ao senhorio de Jesus, pois o seu reino será justo e pacífico. É interessante notar que os versículos deste capítulo são repetidos pelo profeta Miqueias. E não é surpresa que o Espírito do Senhor tenha dado a esses dois profetas a mesma visão para estabelecer e enfatizar a sua palavra. Isaías e Miqueias viveram e profetizaram na mesma época. Isaías vivia e profetizava em Jerusalém, capital do reino de Judá, e estava ligado à corte e ao templo, sendo conselheiro de vários reis. Já Miqueias vivia e profetizava no campo, ou seja, nas regiões vizinhas a Jerusalém. O versículo 4 revela que durante o reinado do Senhor Jesus não haverá guerras. Os conflitos entre as nações e os indivíduos serão resolvidos de forma justa e decisiva pelo Senhor e por aqueles que reinarão com ele. É importante notar que esta não é a paz da rendição, mas sim a paz da justiça imposta. Não haverá mais guerra e não haverá mais necessidade de espadas e lanças. Sendo assim, fará todo sentido transformá-las em arados e foices para serem usadas no campo. O motivo de não haver mais guerra será porque haverá um novo governante na terra, Jesus Cristo. Os homens anseiam pela paz, mas não reconhecem a falha dos seus próprios esforços para alcançar. Porém, quando o Senhor Jesus estiver reinando, a partir de Jerusalém sobre as nações, aí sim a paz virá. Depois de pintar o quadro da glória do reinado do Messias, Isaías desafiou Judá, ou a casa de Jacó, a desfrutar o reinado do Messias já naquele tempo. Andar na luz do Senhor significa ordenar a vida segundo a verdade e o caminho de Deus. Significa que é totalmente possível desfrutar das bênçãos do reinado do Messias no tempo presente. Pode ser que seu reinado final ainda esteja a alguns anos de distância, mas Jesus pode reinar em nossas vidas, em nossas mentes e em nossos corações agora mesmo. Não precisamos viver uma vida cristã sombria, deprimente e desencorajadora. Podemos andar na luz do Senhor. A situação da nação de Judá era a seguinte: os líderes e o povo de Judá haviam permitido que os falsos deuses da riqueza e do materialismo cativassem seus corações. Era um tempo de prosperidade econômica e isso os deixava muito mais propensos à idolatria. Note que esta não foi uma repreensão contra a riqueza, mas sim contra aqueles que amavam e confiavam nas riquezas. Esse comportamento significava rejeição ao Senhor Deus e, portanto, era imperdoável. Na primeira parte deste capítulo, nós vimos a descrição da glória do reinado do Messias. Na segunda parte, vimos descrita a corrupção de Judá. E a terceira parte descreve o dia do Senhor. Para os profetas, o dia do Senhor foi prenunciado por acontecimentos que ocorreram na sua própria época. Para o profeta Isaías, a conquista do Reino do Norte pela Assíria e a conquista do Reino do Sul
pela Babilônia retratavam o dia do Senhor. A altivez dos homens seria humilhada e somente o Senhor seria exaltado. A partir de então, não haveria mais idolatria. Toda a conquista orgulhosa e arrogante do homem seria reduzida a nada. Todos estariam aterrorizados com a presença do Senhor e a glória da sua majestade. Para nós, o termo Dia do Senhor, usado mais de 25 vezes na Bíblia, não se refere necessariamente a um dia específico. A ideia é que nós estamos vivendo um período que podemos denominar o Dia do Homem, no sentido da humanidade, e que esse período não durará para sempre. Chegará o tempo em que o Messias porá um fim ao dia do homem e trará o dia do Senhor, ou seja, o período no qual Deus julgará as nações e purificará o seu povo Israel em preparação para a vinda do Rei Jesus para reinar em Jerusalém. Lendo este capítulo, vemos um ponto interessante. Nas suas relações com os falsos deuses, o homem se mostra humilde, fazendo sacrifícios de toda espécie para se dar bem. Mas assim que ele começa a lidar com o Deus verdadeiro, as primeiras coisas que precisam ser tiradas dele são seu orgulho, sua aparência altiva e sua arrogância. Mas pense bem, uma vez que o dia dos ídolos e do orgulho humano estão terminando, não é nada sábio associar-se com aqueles que serão derrotados. Em vez disso, devemos cada vez mais nos empenhar em andar na luz do Senhor. Não podemos passar nossas vidas buscando a aprovação dos homens. O nosso principal objetivo deve ser agradar a Deus. Devemos depositar a nossa confiança naquele que vive para sempre, cuja promessa nunca falha e que estará sempre conosco nesta vida, na morte e por toda a eternidade. E no próximo capítulo vamos ver as consequências terríveis que podem vir sobre uma nação que se desvia da retidão, se deixa levar pela decadência moral, negligenciando os pobres. Vamos refletir sobre a nossa própria sociedade e o nosso papel dentro dela. Como cidadãos que somos, vale muito a pena você marcar presença amanhã aqui no canal Bendito, o canal de Fala Fácil. Até lá!